Salve Peixeiros Corulho, é isso aí então. Santos 2, São Bento 0. Ufa, escapamos de um vexame histórico. Esse vai ser, talvez para mim, particularmente lembrado como um dos jogos mais importantes da história recente do Alvinegro Praiano, tanto quanto a final da Libertadores há poucos meses atrás. Sem exagero algum. Passamos um risco desnecessário, felizmente os jogadores provaram isso os 90 minutos, embora sem fazer uma análise aí pouco, não dá para se fazer muito assim de tirar alguma lição para o próximo jogo diante do Boca, mas o que dá para se dizer é que eles fizeram o gasto, né? Jogaram para o gasto para ganhar a partida o suficiente para que escapássemos desse vexame, provando-se aí que pelo menos com equipe titular, se tivéssemos tendo jogos com a equipe, com outros jogadores, alguns jogadores da equipe do quadro titular, sem a necessidade de colocar tantos garotos numa competição aí que muitos desprezam, mas dá valor sim, porque o Campeonato Paulista, embora esteja em baixa, não esteja tão nivelado quanto as outras competições, derruba treinador e também pode acabar, né, comprometer com o prestígio aí de grandes clubes. E o Santos quase provou isso. Outros nossos rivais já provaram, né, mas queriam que o Santos caísse, mas dessa vez não tem que engolir a gente. Bom, nesse jogo aí, provando-se que o Marcelo Fernandes fez o feijão com arroz, praticamente com a siririca na mão, porque hoje a equipe jogou até mais recuada, ressabiada, com mais atenção nas linhas laterais, coisa que o seu pai e o seu Felipe Jonathan não tiveram em jogos recentes, quando estavam na equipe titular, com o Ângelo sobreguardando o lado do Pará e o Lucas Braga sobreguardando o lado do Felipe Jonathan. Os buracos no meio do campo não se transpareceram tanto no primeiro tempo, quanto nos jogos anteriores também. Aí uma equipe que ficou muito ressabiada hoje, com apenas o Caio Jorge, e ainda assim ele tendo que voltar atrás para pegar, né, já que a bola não chega nele, mas ele se comprometeu mais uma vez a se recuar um pouco para trazer, para ajudar também. Ele é um dos caras hoje que, para assim dizer, individualmente, foi um dos caras que mais se doou na partida. Assim. Todos se doaram hoje, né, numa situação extrema, mas o Caio Jorge hoje, pelo menos, dá para se destacar, além, lógico, dos gols, né, já somados ao que ele fez diante do Palmeiras e agora, né, nos Salvadores diante do São Bento, espera-se que agora se desaflore a capacidade, o dom dele que ele tem que é ser de centroavante, que a gente precisa muito de finalizadores, de um centroavante ativo com gols. Né, e hoje se sobressaiu, hoje já está também o seu Lucas Braga, que numa jogada individual desafogou aí, provocou um grande alívio da galera santista até os 40 minutos do primeiro tempo, que o jogo estava tenso, é um momento tenso realmente, nunca se sabe o que podia acontecer, algum lance aí de repente, mesmo que o Santos tenha sido superior, uma superioridade já para lá de esperado com esse time, com todo o respeito horrível do São Bento, só faltava a gente perder numa equipe dessa, mas quer queira ou quer não, o São Bento mostrou ser uma equipe guerreira, e que dava vida por isso, para se safar também, porque eles estavam jogando a vida deles. Né? Fez até uma vaquinha para que, caso a equipe de Sorocaba se ganhasse do Santos, talvez improvável conquista aí de safar do rebaixamento. Mas isso não aconteceu e o Santos pelo menos jogou para o gasto até o primeiro tempo, né? Com os dois gols, um do Lucas Braga e depois no contra-ataque que proporcionou o gol do Caio Jorge. Enquanto que no segundo o Santos tentando fazer o feijão com arroz no segundo tempo, igual fez no primeiro, com depois a mudança que o Marcelo colocou, em especial do Copete, para poupar pelo menos, não queimar o Ângelo Gabriel, e colocando ele na posição de ofício e deslocando o Lucas Braga no lado direito, que não deu muito certo, eu não sou muito fã disso, mas a intenção dele de, com uma partida já, digamos assim, em teoria, né, com o placar na mão, poupar certos atletas, em especial esse garoto de 16 anos, eu achei válida. Porém, eu acho que ainda vou insistir que, por exemplo, outros caras que poderiam ser uma opção para o Marinho, que não jogou por estar lesionado, e também pelo Alisson também, como o Lucas Venuto, eu acho que poderiam ter olhado ele com mais carinho, porque ele, na única oportunidade que ele demonstrou diante do Botafogo de Ribeirão Preto, jogando numa posição, ainda com o Ariel Holan fora da posição dele, ele demonstrou que tinha apetite para jogar, e eu acho que podia ser mais uma opção para o Marinho, em vez de somente o Ângelo Gabriel. No mais, acho que basicamente foi isso, mas não significa que isso possa dizer, lógico, nem parâmetro para o próximo jogo diante do Boca Juniors, que eu acho que a equipe vai ter agora uma desvantagem física em relação à equipe argentina, que poupou seus titulares numa competição interna deles e vai jogar com a equipe um pouco mais descansada do que a nossa, mas é o preço a se pagar pelo castigo
que esses certos jogadores aí que não tiveram a devida atenção quando tiveram chance e agora vão ter que se esforçar agora na partida de terça-feira. Né? Fizeram mais do que a obrigação, nada mais do que a obrigação, nada a aplaudir, nada a incentivar, apenas de alívio, né, dessa situação que não precisava ter acontecido e que sirva de lição em especial também para a nossa diretoria. Falando um pouco do Fernando Diniz, que agora vai assumir a partida agora, o comando do Santos nesse próximo jogo da Libertadores, precisando vencer. O Fernando Diniz, embora não seja consenso, né, já se provou mais um nome que não é consenso, além do próprio Ariel Holan. Eu tenho minhas opiniões particulares com relação a ele, mas espero que dê certo, espero que ele também tenha uma chance de ele também se reciclar, né, em umas situações de que também ele não podia exercer quando estava em outros clubes. É uma oportunidade também para ele se readaptar e também incentivar a jogar, né, desenvolver esse trabalho aí, em teoria, né, esse planejamento que a diretoria tanto apregou. Por mais, assim, dizendo a minha sincera opinião, eu duvido que o Fernando Diniz, digamos assim, tomara que eu esteja errado, desenvolva o trabalho no Santos. Eu acho que a gente vai lutar mesmo para o brasileiro, mais uma vez, como que aconteceu no Paulista, para realmente a prioridade é não cair e ficarmos aí no meio da tabela no máximo. Com a equipe que temos hoje no elenco, com a equipe limitada que nós temos e agora com o transfer ban, né, que está liberado, que sirva de lição também para a diretoria, pelo menos colocar, né, as cartinhas na manga e finalmente colocar, né, comprar alguns laterais no mercado, porque não dá para você viver apenas de Pará e Felipe Jonathan, que estão se achando aí, com devido respeito à pica das galáxias, um e o outro, que vivendo apenas de um ou dois laterais no seu ofício. Um time grande como o Santos não dá para ter apenas um lateral como o Pará e o outro como o Felipe Jonathan, como única opção de ofício na lateral esquerda de ofício. Não dá. Se agora temos que aproveitar o transfer ban para vemos aí quais as opções no mercado e para dar calor nesses rapazes aí, porque o Pará, embora nesse jogo aí, não vou nem avaliar o que deu o Pará, foi o único que tomou cartão amarelo no jogo, também teve as suas falhas também, embora a equipe do São Bento não tenha exigido muito, mas ainda tem a nossa desconfiança aí em relação a ele, não dá mais para jogar no quadro titular do Santos. E o Felipe Jonathan também, é outro que precisa ficar esperto também, tem que ter outro jogador para dar um calor nele, porque ele não é um imprescindível no Santos por mais, ele só é imprescindível porque não tem outro na posição dele. Então temos que ter mais outro lateral esquerdo, né? Demais. É isso. Talvez um jogador que dá um meia de armação podemos ter, se tivermos no mercado disponível. E diretoria, né? Além desse recado, embora o Fernando Diniz, se ele não der certo no Santos, ainda assim não será com muita 100% responsabilidade dele, assim como foi do Ariel Holan, que saiu, embora alguns veículos de imprensa tenham notificado que foi por um suposto, né, tiro de rojão na sua hospedagem. Eu tenho lá ainda minhas dúvidas, que eu ainda vou esperar apenas o testemunho do Ariel Holan, quando ele abriu o bico com realmente o que aconteceu, que nós temos apenas testemunhos de terceiros que espalharam no meio da nossa mídia clubista e também chapa branca. Viu, seu diretoria? Isso que sirva dessa situação que aconteceu diante do Santos, que tenha um pouco mais de entendimento de futebol, seu André Jueda Garcia, presidente, que você, embora você tenha dito que não entenda de futebol e tenha raiva de quem entenda, pelo menos você é presidente de um clube de futebol e só tem que reconhecer isso. Se o senhor não entende de futebol, pelo menos arrume alguém que entenda no meio do ramo, que embora o senhor não goste, arrume alguém que pelo menos saiba lidar com esse ramo. Porque não adianta o senhor mudar o mundo por isso, embora o senhor tenha tudo bem, tenha as suas razões de não gostar desse ambiente futebolístico, mas é o ambiente que nós temos e a gente tem que aprender a conviver com ele, e passamos por uma situação em que nós não temos ainda um superintendente de futebol, né, seu Rueda? Está na hora de arrumar um gerente de futebol que, se tivéssemos, não poderíamos estar, por exemplo, com aquela situação que envolveu de esquecermos de escrever o Maxson no Paulista, contando apenas com o Pará, na segunda fase, um erro infantil, e também aquele problema envolvendo o Soteldo que permaneceu na Venezuela. Então, se realmente quisermos sair dessa situação, a gente tem que ficar com menos tempo ficando olhando com esse sentimento já dessa chapa. Vamos lembrar que é uma gestão de chapão, né? Gestão de chapão de muitos grupos antagônicos para salvar o clube, que está demonstrando que ainda tentando aí certas rachaduras dentro desse próprio bloco no Santos, divergências políticas que estão aí comprometendo dentro do campo. E é hora de a gente passar a mão na cabecinha de vocês, não é, né, de perder tempo muito com
vazando notícias para tentar minar adversários políticos dentro da sua própria chapa, como acontece na imprensa, vazamentos, e se preocupar mais com o ramo do futebol, mais com o trabalho de vocês. Não ficar com essas briguinhas politiqueiras que, por mais que por muitos anos aí, né, vinham pairando nas nossas administrações, vocês tenham se elegido falando que iam acabar com isso, mas está se notando que está dando a mesmíssima coisa e quase jogou o Santos numa situação atípica. Quase jogou o Santos numa situação realmente absurda de termos caído para uma segunda divisão do Paulista. E que isso sirva de lição para nós, vocês gestores, que sabem entender um pouco de futebol e não ter que fazer a torcida ficar infartando do coração com esses desmandos, com esses probleminhas, essas rixinhas, né? Essas briguinhas internas que, disfarçadas de união, estão aí comprometendo o nosso elenco, né? Por enquanto é apenas isso, e tomara que diante do Boca Juniors, embora temos resistido aí com esses problemas físicos, agora pelo menos os jogadores saibam o caminho, pelo menos demonstrem vontade para a gente sobreviver na competição sul-americana. Por enquanto é isso, espero que vocês tenham gostado. Marca aí o seu amigo também corintiano, palmeirense, São Paulino, que não sabe daquela historinha do Paulista de 90, mas eles caíram também, viu? E também curta o canal, dê essa força também. E se você não gostou, deixe suas críticas nos comentários, mas também pelo menos não assista aquele idiota do Fábio Sormani, que também falou muita merda também nos bastidores, né? Cara que é um falso santista que não merece cobrir o Santos Futebol Clube. Aliás, nunca mereceu. Santos sempre Santos, boa semana para nós e boa sorte no próximo jogo. Valeu!